Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. E hoje, festa, mais uma vez, solenidade em honra à Santíssima Trindade. Domingo, meus irmãos e irmãs, estamos para mais uma solenidade, já agora pós-Páscoa, pós-período pascal, entrando no tempo comum, estamos definitivamente no tempo comum. E daqui a pouco nós vamos para outra solenidade também, que é a solenidade de Corpus Christi. Então que nós possamos abrir nossos corações e desejar que o Senhor venha tomar conta de nós e que a Santíssima Trindade possa habitar em cada um de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, nós te clamamos, nós te pedimos que pela tua divina presença, pelo teu amor de Pai misericordioso, Pai das misericórdias, faça morada em nossos corações, vem fazer em nós coisas novas. Tu que és nosso Criador, recria-nos, reforma-nos, reestrutura as nossas vidas para que sejamos santos. Vem, Santo Jesus, vem, meu Senhor, vem fazer morada em meu coração, vem habitar dentro de mim para que eu seja totalmente levado pela tua misericórdia. Sangue e água derramados, que sejam derramados sobre mim para que eu seja lavado, purificado, transformado, que eu seja batizado por ti mais uma vez. Vem, Espírito Santo, para completar em mim com esse fogo abrasador, com esse fogo santo, para que em mim seja feita toda a vontade do Senhor, para que em mim seja feita, possa habitar, possa transbordar, de fato, da divina presença da Santíssima Trindade, da divina presença que tu concedes para nós, quando te manifestas em nossos corações e nossas almas. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, vem, Santo Deus. Amém. Primeira leitura, livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda fazia noite, e subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe havia mandado. Levando consigo as 2 tábuas de pedra, o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que eu gozo de teu favor, que eu possa aproveitar teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsável de hoje, meus irmãos e irmãs, está lá no livro de Daniel, capítulo 3. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Seja bendito, Senhor Deus de nossos pais. Seja bendito o nome santo e glorioso. No templo santo onde refugia a vossa glória, e em vosso trono de poder vitorioso. Seja bendito que sondas das profundezas e superior aos querubins vos assentais. Seja bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrem-se, trabalhem no vosso aperfeiçoamento, encorajem-se, cultivem a concórdia, vivam em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor seja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Todo aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje eu vou falar para vocês a partir de uma ordem cronológica, de certa maneira. É interessante pensar como
a solenidade de hoje, ela transmite a cronologia da manifestação em todas as partes da Bíblia deste Deus que é verdadeiramente trino, uno e trino. Este Deus que é ao mesmo tempo um Deus em três pessoas, um Deus manifestado em três de suas formas, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai soberano que habita os céus, preenche os céus e é o Criador de todas as coisas. O Deus Filho, Redentor do mundo, que desceu do céu, se fez carne e habitou no meio de nós e nos salvou, subindo aos céus novamente e está sentado à direita de Deus Pai em sua glória. E da mesma maneira, o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, que procede dos dois e desce sobre cada um de nós, manifestando-se ainda hoje em nosso meio. Eis o Espírito Santo, Paráclito. É interessante pensar que Moisés ele estava ali quando fazia noite, no momento de escuridão. E ele sobe ao Monte Sinai com o Senhor, como o Senhor havia lhe mandado. Ele leva 2 tábuas de pedra. Ele está preparando o terreno. Deus está preparando o terreno em Moisés. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. Percebem, meus irmãos e irmãs, como Deus desceu na nuvem, encobriu completamente Moisés, fez ele se encontrar em ambiente de êxtase. Um Deus tão poderoso, como ele fez tudo isso, ele se materializa, se manifesta perto de Moisés, próximo de Moisés, envolvendo Moisés. Muito provavelmente, eu creio, muito provavelmente, nós temos aqui o Senhor, Deus, que desceu do céu, ou seja, já uma prefiguração de Jesus Cristo, e que permaneceu na nuvem, uma prefiguração também do Espírito Santo, para assim a Trindade Santa permanecer com Moisés. E Moisés invocou o nome do Senhor, e enquanto o Senhor passava diante de Moisés, ele gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Com características de louvor verdadeiramente para manifestar e chamar a atenção de Deus, chamar a atenção da Santíssima Trindade. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrado por terra lhe disse: Senhor, se é verdade que eu posso apreciar os teus favores, eu te peço, Senhor, caminhe conosco. Caminha com o teu povo, caminha conosco. Embora este povo seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Meus irmãos e irmãs, talvez vocês não tenham percebido a Santíssima Trindade aqui. Moisés ele está fazendo uma oração que alcança as 3 pessoas da Trindade. Senhor, se é verdade que eu gozo dos teus favores, se é verdade que eu posso apreciar os teus favores, caminhe conosco. Esse é Deus. Um Deus que é Senhor, um Deus que é presente, um Deus que caminha com o seu povo. Estamos falando do deserto. É Deus no Antigo Testamento. Um Deus que caminha com o seu povo. E embora este povo sejam de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados. Quem é que perdoa os pecados? Quem é que perdoa todas as faltas dos corações? Quem foi que perdoou cada um de nós no momento em que derramou sangue e água naquela cruz? Quem foi? Jesus Cristo. Verbo vivo, Salvador, Jesus Cristo. Acolhe-nos como propriedade tua. Acolhe-nos verdadeiramente como teus. Mostra que nós somos teus verdadeiramente. É o Espírito Santo aqui manifestado, é o Espírito Santo aqui que habitando dentro de nós, manifestando-se em nós, acolhe-nos e nos envolve como propriedade dele. É a Santíssima Trindade aqui no Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs. É a Santíssima Trindade. E aí nós vamos então avançando nas nossas leituras, avançando nas nossas meditações e chegamos então no responsório de hoje, que não é um salmo, é o 3º capítulo de Daniel, que, de acordo com a tradição, é a oração de louvor, a manifestação de louvor dos 3 jovens amigos de Daniel quando eles foram jogados na fornalha.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles cantam dentro da fornalha, eles rezam dentro da fornalha, foram jogados para que eles queimassem, para que eles morressem queimados, mas ali o Senhor habitou quando havia mais alguém com eles. Havia mais alguém com eles. O anjo do Senhor estava com eles e os protegia para que não fossem queimados. E do meio da fornalha eles começam a rezar. Do meio da fornalha eles começam a clamar a Santíssima Trindade, louvando o Senhor Deus, a voz, louvor, honra e glória eternamente. Louvor a Deus, a honra a Jesus, a glória eterna ao Espírito Santo. A Santíssima Trindade é louvada aqui, meus irmãos e irmãs. Seja bendito, Senhor Deus de nossos pais. Seja bendito o nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. No templo santo onde refugia a vossa glória e em vosso trono de poder vitorioso, seja bendito o Senhor Deus que sonda as profundezas dos nossos corações, das nossas almas, que sonda as profundezas, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Seja bendito o Senhor Deus que é superior aos querubins. Seja bendito este que no celeste firmamento está habitando. Seja bendito a vós louvor, honra e glória eternamente. Olha só como a Santíssima Trindade é louvada. Olha só como Deus é louvado nas três figuras, nas três pessoas da Trindade. Que bonito, meus irmãos e irmãs. E então nós temos o Evangelho de hoje, que vai falar para nós sobre como Jesus Cristo é tocado a falar sobre aquilo que Deus desejou fazer. Jesus, Filho unigênito, ele é tocado em seu coração pela força do Espírito Santo para falar e revelar para os discípulos, revelar para os irmãos e irmãs, revelar para aqueles que estavam escutando tudo aquilo que Deus desejava fazer, os planos de Deus. O que Deus planejou? Tanto Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Olha os planos de Deus. Deus Pai deu o Filho unigênito, deu o seu único Filho, para que todos aqueles que creem em Jesus tenham a vida eterna. É muito amor. Lembrando, o que é que os primeiros apóstolos, o que é que os pais da igreja falam do Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho. Deus amou o mundo, ou seja, Deus manifestou o seu amor pelo poder do Espírito Santo, dando para nós o Filho unigênito. Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo, para que todo aquele que crê de fato que Jesus é o Messias, tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Deus enviou Jesus, o Filho unigênito, para que o mundo seja salvo por ele. Salvo pelo verdadeiro Salvador, pelo Messias, o Cristo. Portanto, todo aquele que nele crê não é condenado, e aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Isso é muito bonito, meus irmãos e irmãs, conseguir perceber nas minúcias a manifestação da Santíssima Trindade. Conseguir perceber nas minúcias a manifestação de como é que a Santíssima Trindade aparece, como é que a Santíssima Trindade está ali. Isso é muito bonito. Isso é verdadeiramente a palavra de Deus, a Santíssima Trindade falando conosco. E aí nós temos então, cronologicamente, logo depois de Jesus Cristo subir aos céus, nós temos alguns anos depois, São Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios e dizendo: irmãos, alegrem-se. No dia da Santíssima Trindade, na festa da Santíssima Trindade, solenidade, São Paulo vem nos dizer: alegrem-se. Irmãos e irmãs, alegrem-se. Trabalhem no vosso aperfeiçoamento, trabalhem para que vocês sejam perfeitos. Encorajem-se uns aos outros, cultivem a concórdia. O que é a concórdia, meus irmãos e irmãs? Concórdia significa concordes, concorda, ou com o coração. Tem cordes, né? Tem a mesma palavra que dá origem à misericórdia. Concórdia vem de concordes, com o coração ou concorda. É como se os nossos corações estivessem amarrados por uma mesma corda para viver conectados, para viver serenamente, pacificamente, concordando, para vivermos em concordância. Vivendo em concordância não existe guerra. Vivendo em concordância não existe intrigas. Vivendo em concordância não existe maldade.
uns para com os outros, não existe. Quem vive em concordância, vive em concórdia. Tem os corações realmente vivendo de forma igual. Por isso que São Paulo em seguida ele continua dizendo: vivam em paz. E o Deus que é amor e paz, ele estará convosco. Se vocês vivem em concórdia, se vocês vivem em paz, se vocês encorajam-se uns aos outros, o Deus do amor e da paz estará sempre convosco. Se vocês vivem em discórdia, é porque Deus não está presente. Se vocês vivem atazanando a vida uns dos outros, é porque Deus não está presente. Se vocês não demonstram amor, é porque Deus não está presente. Se vocês não sabem se encorajar, vocês ficam julgando uns aos outros, é porque Deus não está presente. Deus não está presente. Mas, se vocês vivem em concordância uns para com os outros, em concórdia, se vocês sabem se encorajar, cultivem tudo isso para que a paz e o amor de Deus permaneçam em nossos corações, em vossos corações. E assim Deus permanecerá conosco. E aí São Paulo continua no versículo 12: saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam dessa maneira. Todos os santos vos saúdam dessa maneira. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco, conosco, com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, é o que nós rezamos e proclamamos no início da Santa Missa, meus irmãos e irmãs. Nós temos aqui justamente a manifestação de Deus em nós, um Deus que permanece em nós todas as vezes que nós fazemos coisas santas, um Deus que permanece em nós na prefiguração de Jesus Cristo todas as vezes que nós comungamos da graça do Senhor, um Deus que permanece em nós todas as vezes que vivemos essa comunhão clamando ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que São Paulo termina justamente esse trecho da carta dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e o amor de Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, bendito seja a Santíssima Trindade que nos trouxe até aqui para vivermos em comunhão, concórdia, paz, encorajando uns aos outros para ser santos. Encorajando uns aos outros para ser santos. Bendito sejas. Bendito seja Deus. Glorificado seja Deus. Meus irmãos e irmãs, na festa da Santíssima Trindade, que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor Deus de forma perfeita, desejando mais e mais dele. Que na festa da Santíssima Trindade nós possamos de fato clamar para que a Santíssima Trindade nos ensine a estar completamente alegres, nos fazer transbordar e exultar de alegria. Que na festa da Santíssima Trindade nós possamos de fato encorajar uns aos outros e aprender a encorajar uns aos outros todo santo dia, porque de nada adianta nós começarmos a nos encorajar hoje e amanhã já estarmos apontando o dedo e julgando o pecado do irmão. Nós precisamos nos encorajar, nós precisamos nos aperfeiçoar, nos tornar perfeitos, trabalhar para sermos cada vez melhores, cultivar a concórdia, viver em concordância, não em discordância, viver pacificamente, não em guerras. Porque assim, se nós fizermos tudo isso, o Deus do amor e da paz, a Santíssima Trindade de Jesus Cristo, nosso Senhor, manifestando o poder do Espírito Santo em nós, assim Ele estará conosco, Ele permanecerá conosco. Entendendo isso, entendendo tudo isso, que a graça do nosso Senhor possa permanecer, que a graça da Santíssima Trindade permaneça em nós. Vivendo tudo isso que São Paulo nos pede, que a graça da Santíssima Trindade verdadeiramente seja manifestada em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus Pai, louvado seja o Divino Espírito Santo Paráclito. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que as bênçãos do Deus Trindade sejam derramadas sobre cada um de nós, pelo Pai das misericórdias, Jesus Cristo misericordioso em sangue e água, o Espírito Santo que aflora os nossos corações com o fogo abrasador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz permaneçam em cada um de nós. E até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.